Você está no Fabi Fonseca Conecta e hoje o episódio eu recebo Felipe Freitas com um bate-papo sobre carreira, visão de mercado e o poder das conexões nos negócios. Fê, seja muito bem-vindo e que bom que conseguimos, né, esse horário depois de tanto tempo. Que bom, muito obrigado pelo convite. Agradeço demais esse espaço de fala aqui com você. E temos histórias, né? Uns, Bastante. uns 10 anos já que nos conhecemos. Faz isso. Antes de falar da Deled, eu queria conhecer um pouquinho mais sobre a sua história. Vamos lá. Eu comecei lá, a minha carreira profissional mesmo começou um pouco antes, mas onde eu comecei a de fato me relacionar com esse mercado de comunicação foi de fato dentro da produtora cultural, dentro do teatro NET, que na Era época era NET na Teatro NET, época, né? e aí virou o Teatro Claro, e aí foi ali que eu comecei a trabalhar mais de frente com a parte de patrocínio, lei de incentivo, captação desses recursos. Então, foi ali que eu comecei a entender esse mercado da publicidade mais de perto mesmo. Eh, então, entendendo muito qual que era o desafio da marca. Então, o que me encantou nessa parte da comunicação, da publicidade, do marketing, foi entender como que a gente poderia resolver o desafio daquela marca, como que aquela marca, qual que era a dor da marca e como que a gente resolveria isso. Que Então, a legal. partir desse momento que eu comecei putz, quero entender mais, quero ir atrás, quero conhecer, e aí foi até onde eu cheguei na Deled, que eu acho que eu vou contar um pouquinho mais pra frente. Exatamente. E nós nos conhecemos no Teatro Claro, né. Foi. Eu queria fazer um aniversário, que eu sempre gostei de fazer aniversários diferentes, né, e era um show da Cláudia Raia, você lembra? Verdade, E eu fechei para várias amigas verdade, irem, então foi nesse momento que nos conhecemos, verdade. né, alguns anos. Alguns anos. E você falou de Deled, então como foi aí a sua transição do teatro NET na época, né, para a Deled? Eu, enquanto estava na produtora cultural ali, que é dona dos teatros, a gente também produzia espetáculo, né? E aí uma das produções foi o musical da Wanderleia, na época. Foi o musical dos anos 60, que a gente contava toda a história da década dos anos 60, e a gente precisava de um telão, porque tinha que contar a chegada da televisão naquela época e tudo mais. A gente foi procurar uma empresa para fornecer esse telão pra gente. E aí foi onde eu conheci a Deled. Então eu conheci a Deled na realidade como cliente. Então, dentro da produtora cultural, a gente contratou a Deled. E aí, quando eu saí da produtora cultural, eu conheci o Richard na época da produtora. O Richard é o fundador e meu sócio da empresa. E ele me convidou. Ele falou: Putz, já que você está saindo, vem trabalhar comigo. E aí eu falei: não queria, não era o que eu estava esperando, não estava querendo já entrar em outro desafio logo de cara, mas não me arrependo. Entrei de cabeça como vendedor, e aí dentro da Delege eu fui crescendo ano Eu após ano. acompanhei tudo É, isso. dentro da Delege a gente foi entregando ali. Eu acho que hoje, mesmo sendo sócio da empresa, sou sócio-diretor da Delege, vice-presidente de uma área específica, que é a área de retail media, porém eu falo, meu dia a dia é vendas. Então, eu comecei fazendo isso lá atrás e continuo fazendo isso, e foi isso que fez eu chegar até aqui. Então, Esse potencial. eh, batendo meta, atingindo meta, eu falo que meta eu sou louco da meta. Então, se tem um número ali para entregar, eu vou entregar ou aquele número ou um pouquinho mais que aquele número. E é muita diferença ali do mercado cultural, que é onde você trabalhava, no comercial para a Deled? Como você acreditou nesse potencial, falou: "Não, eu vou, que é o que eu gosto, que é o que eu quero", como você enxergou isso? Foi uma grande mudança, né. Então por isso, eu queria continuar no mercado cultural. Então na minha cabeça eu ia continuar trabalhando com captação de lei de incentivo ali, fazendo venda de patrocínio, mas aí o Richard me provocou, eu entrei num momento da Deled, eu conferi, fazem 9 anos, que eu já estou na Deled. Então há 9 anos atrás, painel de LED era outra coisa, não é igual hoje Novidade, em né? dia. Então, o painel de LED, primeiro a gente tinha que explicar o que que era o painel de LED para depois vender o Caramba, painel vocês de foram LED. os pioneiros aqui. A empresa em si, ela tem 15 anos de mercado, ela já existia há um bom tempo antes da minha chegada, mas era uma empresa muito voltada para eventos. Então, com a minha chegada, foi onde a gente começou a entender que tinha outras oportunidades, não só locar o painel para evento. Eh, a história da Delege, contando um pouco, eh, como que nasceu a Delege, o Richard é o fundador, a mãe dele, ela se chama Alcione Albanese. Ela é uma mulher incrível. Em 94 ela foi para a China
uma mulher, em 94, na China, construiu uma potência, uma fábrica de lâmpadas chamada FLC. Então a marca FLC foi a mãe dele que construiu, dominou o mercado de iluminação por muito tempo, e aí ela foi vendida em 2014. A empresa foi vendida em 2014. Em 2010, o Richard, dentro da empresa da mãe, já via o movimento ali de venda, ele trabalhava com ela, foi para a China desde os 13 anos dele, então conhecia o mercado de painel de LED Que desde muito legal. novo, que já acontecia lá fora, e aí ele falou, putz, agora que a minha mãe vai vender a empresa, o que que ele vai criar, né? E aí ele criou a D-LED para ser a maior marca de painel de LED do país. Mas só que naquela época, em 2010, não tinha venda, não tinha mobiliário urbano, igual a gente sai na rua, a gente vê painel para todo lado, né? Então o mercado foi direcionado para os eventos. Então, turnê de grandes artistas, sempre fez a turnê do Chitãozinho Chororó, por exemplo, turnê da Cláudia, da Ivete, e também os corporativos. Então entrou na parte de feiras, stand, salão do automóvel, em 2012, o primeiro stand com a maior metragem de LED dentro do salão do automóvel da Audi foi a D-LED que fez. Então, sempre à frente, trazendo essas novidades. E aí, na minha chegada, foi justamente quando que o meu cliente, naquela época, por trabalhar em produtora cultural, eh, não só o São Paulo como o Brasil, a maioria dos shopping centers, eles têm espaço para teatro. E aí, assim como na época ela era no Hum, Vila Olímpia, outros shoppings também tinham um espaço destinado para teatro que não tinham operadores capacitados no país. Então a gente para tinha explorar. muito esse contato com as redes de shopping. Então, eu entrei já trazendo essa prospecção desses shoppings e a fim de digitalizar a comunicação visual dos shoppings. Que Então, legal, já com pô. esse desafio. Então, foi bem bacana. Sensacional. E quando você entrou na empresa, qual era o tamanho da operação e qual era o principal desafio naquele momento? Tá. Eu entrei na empresa, a operação era pequena, bem pequena. A gente tinha, vai, uns até uns 35, 40 funcionários, e hoje a gente está batendo 420 funcionários, né. Não, eu Então fui lá na cresceu. sede de vocês, né. Está lá no mesmo local ainda ou não? Não, a gente Ah, saiu lá mudou, da eu não Moca. conheço a É, nova precisa então. conhecer. A Vou gente tá mais conhecer. pertinho, a gente tá aqui em Pinheiros. Poxa, ao A gente lado. se mudou no final do ano passado, em setembro, a gente veio para Pinheiros, justamente por conta do cliente, para estar mais próximo, receber. A gente mantém toda aquela estrutura de showroom, mas só que com um E aqui é escritório muito mais legal, central. né, super legal a sede de vocês. Exatamente. Então, em número de funcionários a gente cresceu, consequentemente, em número de faturamento também crescemos muito. E qual foi, falando em crescimento, o grande projeto que fez você perceber que o negócio poderia ganhar escala? Acho que teve 3 marcos, 3 grandes marcos que a gente percebeu que a migração do modelo de negócio, vamos dizer assim, fazia sentido para a gente deixar os eventos, que é um desafio gigantesco, porque quem trabalha com evento ama evento, parece que é um mosquitinho que pica e não consegue sair dos eventos, mudando para esse mercado de instalação fixa que a gente chama, né, locação a longo prazo, venda. A gente tem o marco do projeto da loja da Riachuelo, no Shopping Morumbi. Ah, eu Então, conheço, ficou lindo lá. aquele ponto ali era um ponto sensacional, era a antiga FENAC, Eu lembro. então, foi o primeiro projeto que o varejo digitalizou naquele nível a comunicação visual da loja. Então a gente entrou desde o momento de consultoria ali com o escritório de arquitetura, indicando quais locais a gente podia colocar painéis de LED, viemos com o primeiro pilar, quina de LED, piso de LED, o fundo do caixa inteiro. Então, ali foi um marco, porque as lojas queriam fazer, mas ninguém tinha coragem de fazer. Depois que a Riachuelo fez, todos os outros começaram Se a vendeu sozinho entender depois. que precisava, porque nada mais é do que você se diferenciar num Sim. ponto de venda num mercado extremamente competitivo. Então, cada vez mais o ponto de venda ele está competitivo ali, as marcas, preço, eh, diversos outros fatores e como você transforma o seu espaço em experiência. E aí a gente conseguiu trazer isso para essa loja, foi um marco gigantesco para a gente. E um segundo marco, eu falei três, mas vou citar só dois aqui, o terceiro eu deixo para um segundo momento, vai ter espaço para colocar ele. O segundo marco foi da minha vertical exclusivo. Então, foi um projeto com o Grupo Carrefour. Então, foi aonde a gente entendeu que
ponto de venda ia virar ponto de mídia. Então a gente, lá em 2021, começou a digitalização da comunicação visual do Carrefour. Então tudo que era comercializado ali como tabloide, banner, continuava, porém a gente inseriu telas dentro da loja para a indústria comprar esse espaço. Desculpa. Então, em 2021 nem se falava em retail media aqui no Brasil. A gente já estava fazendo retail media sem saber, mas foi um grande marco. Que depois desse projeto a gente direcionou os esforços e começou a caminhar para essa vertical específica. E hoje, acho que vocês estão até em pedágio, não estão? Eu lembro que você publicou alguma coisa Sim, assim. sim, sim. Hoje a parte Dominaram o dos Brasil. telões, a gente tem duas grandes, duas não, na verdade a gente separa a empresa ali em três diretorias, né? Vamos dizer assim. A minha diretoria, que é a diretoria de Retail Media, tá? A segunda diretoria é a diretoria de malls, que é Shopping Center e OH. Então, a parte dos clientes que fazem mídia out of home, tudo que é mídia exterior, fora de casa. Sim. Então, desde o mobiliário urbano, atendendo as empresas que têm mídia dentro do shopping, pontes de pedágios, diversos locais. E aí a terceira diretoria, a diretoria que atende o restante dos projetos. Então, o varejo sem ser o varejo de multimarcas, que a gente não trata como retail media. A gente, uma loja como a Riachuelo, a Hering, ela tem o propósito de divulgar a marca dela. Sim. Então é uma vertical ali dentro, concessionárias. Então todas as nossas telas que vão para dentro das Que ficam concessionárias lindas, né? ajuda na decisão de compra, Sim, né? com A certeza. se diferenciar ali, mostrar os detalhes do carro, mostrar o diferencial daquele veículo. Então, isso ajuda muito na experiência do consumidor. Então, é uma vertical de negócio. Até a parte de painéis de LED em igreja, residencial. Isso que eu ia Então, falar, residencial, eu já vi é, projetos de vocês também, sim. residencial. Vocês fizeram o Neymar, não foi? O projeto do Neymar? Sim, sim, sim. A gente lançou a nossa linha do residencial, inclusive com a casa do Neymar. Foi Eu um, lembro disso. foi uma grande parceria que a gente fez com ele, onde deu assim, a gente nunca tinha investido assim em influencer, nem nada do tipo. E aí surgiu essa oportunidade que ele estava reformando a casa dele de Mangaratiba e queria um telão. E aí a gente Que é falou, aquele que putz, sai, né, é, da... depois eu posso até mandar vídeo para você colocar Sim, aí, por favor, pessoal. vou colocar. Eh, a gente fez um painel, ele tem 11 metros de largura por 4 metros de altura. É um baita painel com um sistema de lift que a gente desenvolveu, que é uma plataforma que sobe o painel. Ele aciona pelo celular e o painel sobe ali do deck de piscina dele Que ali chato, né? para assistir. Bem básico, né? Assistir, jogar um Aí, videogame, Kel, fazer o bem que ele quiser. básico, você viu, né? É legal, né? Não dá pra... E aí foi onde a gente lançou essa linha residencial. É uma das linhas que a gente atua, é mais para projetos especiais mesmo que a gente faz nessa linha. Mas o nosso forte mesmo é essa parte do varejo, essa parte da mídia, é o que a gente faz com bastante volume. E hoje vocês são referência nacional. Qual que foi a virada de chave que vocês fizeram, né? E percebeu que vocês tinham ali virado referência nacional? Eu acho que a marca em si, ela sempre prezou muito na qualidade. Então, painel de LED é algo que tem alta. Tem diversas empresas que estão nascendo, querendo oferecer o produto. O que foi um diferencial para a gente foi sempre manter a mesma qualidade, dependente e não vender preço, e sim vender ali o valor agregado àquele produto. Então a gente nunca foi o mais barato, nunca seremos o mais barato, porque a gente preza pela qualidade e pela entrega. Então, um cliente que tá com a Deled, ele escolheu a Deled, ele escolheu estar com a Deled. E isso é um desafio até que a gente tenta manter esse nível de qualidade interno dentro da empresa. Porque a partir do momento que aquele cliente ele vira um cliente da Deled, o tratamento é o mesmo para um cliente que tem uma tela ou um cliente que tem 500 telas, 1000 telas com a gente. De pós-venda. A gente tem casos projetos que eu posso citar aqui que são 750 telas para o mesmo cliente, espalhados no Brasil inteiro. É, tem projetos gigantescos, mas o pós-venda é o que faz a diferença. Então, a entrega, depois de instalado, qual que é o cuidado, com quem que ele fala, como que ele abre um chamado, qual que é o tempo de resposta de um chamado. A gente está falando de uma tecnologia, uma televisão dá um problema, um painel de LED dá um problema. Então, o tempo que a gente resolve isso é um grande diferencial também. E é onde a gente acabou
se destacando por conta disso. Eu posso dizer que foi um dos grandes diferenciais. Tá, e você falou que atende no Brasil todo. Como Sim. foi estruturar essa expansão? Continua sendo. Um desafio. Continua sendo um desafio. Porque sim, a gente tem projetos, vou citar um projeto aqui, de retail media, que é a minha vertical específica. Hum, A gente atende a JBS, a Friboi. A gente está com eles em 750 supermercados espalhados no Brasil inteiro. Então, operando com um painel de LED em cima do açougue ali, destacando o produto dele. Então, como você instala e dá manutenção em lojas extremas. porque não é somente instalar, né, essa É manter, manutenção para um exatamente. cliente só com 750 painéis. Exatamente, Deve ser uma exatamente. loucura, né? É um time engajado. Muito bom, É um time né. E é engajado. por isso que estão aí até hoje, né, sendo referência. Crescer rápido traz muitos desafios, e qual foi o maior aprendizado nesse processo? O maior aprendizado, eu falo, aí eu posso usar até comigo mesmo como exemplo. Eu sou eu sou muito teimoso em alguns aspectos, assim. E eu tive que aprender na dor que mesmo que a gente chegou até aqui sem uma organização, sem processo, não vai ser o que vai fazer a gente chegar no próximo nível, que é onde a gente quer chegar. A empresa ela vem crescendo muito rápido, ela vem crescendo saudável, porém a gente precisa seguir e estruturar a empresa com processos para que a gente consiga atingir o próximo nível. Então, ter uma estrutura mesmo de empresa ali, com a parte de. A gente acabou de receber um aporte também do Quineia. Isso também faz com que a gente cada vez mais siga processos. Então, mas eu falo que é um aprendizado constante comigo mesmo para conseguir seguir esses processos, porque É o líder, né, as pessoas seguem o tem que, líder e tem que, você tem que, tem que exatamente, passar o exemplo, exatamente. exatamente. E vocês já trabalharam, né, nós falamos com grandes campanhas, celebridades, inclusive o Neymar. Como essas parcerias ajudam a fortalecer o posicionamento da marca? Eu acho que assim, o influencer hoje, de fato, ele influencia as pessoas, né? Não, o nome diz Sim, tudo, né? Eh, e passa uma confiança, passa confiança e gera um awareness de marca ali. Putz, eu conhecia a The LED, não é a empresa que fez ali a casa do Neymar, não é a empresa que fez a casa da Virgínia. vocês também fizeram, Virgínia? Fizemos também, fizemos Olha também. só que Então, são pessoas que estão em alta, muitas pessoas vêm todo dia, e aí a gente acaba numa reunião ou outra, alguém viu, alguém lembra da marca, lembra do nosso logo ali, e isso começa uma conversa. E quando a gente fez esses projetos, recebemos muitos leads. Às vezes leads não tão quentes, não era uhum, nosso público, na maioria das vezes. Porém, a gente ficou reconhecido. sim, Ficou fez uma reconhecido, fez mídia, uma né, mídia, gerou exatamente. marketing, então o objetivo foi cumprido ali. E quando vocês investem nesses influenciadores, qual é o segredo para que a campanha realmente funcione? Eu acho que primeiro, antes de investir no influenciador, você tem que alinhar a expectativa mesmo, né? Então tem esses influenciadores que a gente sabe que vai ser puramente awareness cara, é tiro de canhão, a gente fala, né? E a gente tem aquele influenciador que é um público mais específico, um parceiro mais que conversa com o segmento. Então, um outro parceiro nosso é o Tito. O Tito já é algo mais direcionado. Então já gera um lead mais qualificado, já tem um retorno mais certo, mesmo não sendo tão reconhecido assim quanto um Neymar, uma Virgínia, por exemplo. E a gente tem outros exemplos, eh, mas é só alinhar a expectativa mesmo para conseguir ter o resultado Esse esperado retorno. ali. E já aconteceu alguma campanha de surpreender vocês mais do que o esperado? Esse da Virgínia, que na realidade não foi para a Virgínia que a gente fechou o projeto, foi Uhum. para o Emerson Sheik. Então foi a casa do Sheik que a gente tinha feito, e aí a gente fez uma grande parceria com ele. E aí ele acabou vendendo a casa para a Virgínia. Então a Virgínia comprou a casa com o Já nosso com painel e aí todo vídeo que ela faz ali aparece a nossa logo, aparece? aparece a nossa logo Ela não tirou direto. a logo? Não tirou, Não, que muito bom, legal, não que tire. legal. Ai, que bom, Se chegar não em você, não tira, não tire. tira, por favor. E qual campanha você considera um marco, assim, com esses influenciadores? Fala: "Nossa, essa campanha foi que realmente fez total sentido"?
Eu acho que não tem como superar do Neymar, porque Não? ele é muito forte, né? Ele é É, muito forte. Tem muitas pessoas que assistem ele, que conhecem, e a gente continua fazendo. A gente fez essa primeira de Mangaratiba com ele, e aí depois a gente fez recentemente mais duas, uma no escritório do pai dele, em Santos, outra num escritório ali também em Santos, numa parte de automação ali, residencial. Então, tudo que a gente faz com o nome do Neymar dá um retorno gera muito um grande. retorno muito Dá um grande. retorno muito grande. Eventos de experiência da marca, isso eu posso falar que eu já participei. A Deled sempre esteve muito presente em grandes eventos, né, que você além de vocês fazerem evento, vocês também patrocinava grandes eventos. Como esses eventos ajudaram a posicionar a empresa no mercado? Olha, a gente sempre patrocina eventos chaves com o nosso público. Então, não sei quando vai sair esse podcast, mas essa semana que vem agora, na verdade, na última semana de março desse ano, Uhum. dia 25 e 26, vai acontecer o CMO Summit. É um evento que traz todo o público de marketing. Então, quem palestra são diversos CMOs do Brasil inteiro, de grandes companhias, e o público que quer ouvir essas pessoas estarão lá, e trabalham nesse meio estará lá. Então, é um evento que a gente patrocinou ano Que legal. passado, e esse ano a gente está voltando com patrocínio, como patrocinador master do evento. Olha só, o E master, hein. é, Quem vendeu essa cota para vocês? é uma grande parceria, né? E assim, um outro ponto, a gente sempre está presente nos eventos também de uma forma. O evento ele precisa do nosso produto. Então Todos, né, hoje em dia todos. a gente tem uma moeda de troca bacana para fazer esse encontro de contas, entendeu? Então dá muito certo, a gente consegue gerar experiência, fazer um barulho e a gente seleciona bem quais são os eventos que a gente vai participar. Eu mesmo já participei de um evento de vocês, né, isso vocês fazendo, que vocês têm o evento que vocês fazem de vocês para os clientes. Isso. Nossa, aquele do Allianz foi sensacional. Que foi o futebol com churrasco no Allianz Parque. Eh, que foi um evento super comentado. E como nasceu aquela ativação e qual era o objetivo da experiência? A gente tem uma parceria com os estádios também, né? Vocês estão na maioria, né, dos estados. Além do, nesse caso, o Allianz Parque, parceiro nosso, a gente tem o Ring LED lá, que vende publicidade, inclusive ali para os jogos, para os eventos, para os shows. É, e aí a gente tinha esse desejo de fazer um evento lá para relacionamento com os clientes. Então a gente gerou uma experiência que é nosso cliente vivenciar a experiência de jogar no Allianz Parque. Então, um dia inteiro de aquecimento, chegando no estádio com todo o nosso time recepcionando, Não, fazendo tinha aquela cobertinha, energia. porque estava frio. Eu achei É, olha, eu tenho a coberta até hoje, que tá. legal. Então eu lembro que a gente chegava, tinha o cobertor para quem queria não passar frio, É. né, estava aberto o campo para o pessoal ir lá, fazer um Sim, gol, sim, sim, né. sim. Tinha toda a parte de comes e bebe e um show depois, né. Sim, é verdade, porque nesse ano, inclusive, foi o primeiro ano que foi o ano de mudança da marca. A gente fez o dia inteiro com os clientes jogando um contra o outro. Sim. E aí, no final do dia, a gente deixou de fato aberto ali a batida de pênalti e a gente teve um espaço ali que foi um show com o lançamento da nossa nova marca, que a gente teve esse rebrand ali, que a Eu gente lembro que botou a vocês nossa. estavam com um moletom muito legal da The Sim, LED. moletom bem chamativo. Até Exatamente. hoje esse moletom faz um Por sucesso que em vocês não toda a feira. fizeram ali? Não, a Ah, gente a tem gente ainda? Eu a não gente tenho esse moletom. olha, Quero um moletom desse, vou por providenciar. favor. Nas feiras a gente coloca o nosso time vestido com É aquele muito moletom, bonito. chama muita Tá vendo atenção. como É, eu lembro que é faz que verdade. uns 5 anos, mais ou 5 anos, menos. 5 anos, 5 É. anos. E eu lembro que eu fui com um amigo meu nessa época, ele era palmeirense, e ele Legal. nunca tinha tido essa experiência de pisar no chão ali no Do gramado, né, gramado. ele chorou. Que Aí ele legal, chorou, eu tenho uma foto, vou ver se eu resgato essa foto, ele ajoelhado falando: "Cara, que é o legal. momento da minha vida", que ele é muito palmeirense, sabe. É. É o melhor dia da minha vida e ele chorando de Mas ele emoção. jogou ou Não, não? ele só Ele foi só foi no comigo, que eu fui, já era noite, que eu e você chegou estava mais pro final do eu evento. tinha Tem compromisso.
pensa que tem essa experiência para quem chega de dia, vai Não, até o pronto, eu tô vestiário, não, eu vê a fui camiseta com o nome exato. dela, se vestir, o treinador ali É. te motivando É para você jogar, é uma experiência, né, baita experiência. experiência, tanto É, assim, fazem 5 anos e eu lembro desse dia, né, é, a importância da marca, né, fazer essas ativações para os clientes também, foi você tem que sensacional. tem que manter. Tem que manter, fidelizar o cliente, né. Exatamente. E trabalhar dentro de grandes arenas e eventos exige uma estrutura enorme. Qual é o maior desafio nos bastidores, que a gente não vê ali, que só vê quando tá aqueles painéis lindos? Olha, vou te falar, a gente tenta fugir do evento, mas o evento continua, né, no sangue, não tem como, né. Acaba batendo ali, então a gente tem que acaba patrocinando, acaba entregando, eh, mas o grande desafio é que evento, ele vem de eventualidade, né, então ali, Nunca sabe o que vai nunca acontecer. sabe o que vai acontecer. Então sempre você tem que estar preparado, sempre Sempre um grande desafio. com pessoas, que é um você depende de pessoas Sim, sempre, então uma um equipe. time muito bem estruturado, um time muito bem engajado, para que saiba que vai dar alguma coisa e você tem que resolver de última hora, para que aconteça tudo como que o público final não veja. Acho que é isso que nos eventos acontece. E aí em grandes arenas, quando você fala de grandes arenas, a gente tá com o Allianz, tá com o Pacaembu também, Mercado Livre Arena Pacaembu, na verdade, Sim. que entrou um patrocínio ali, né? Que é o patrocínio do Mercado Livre, então mudou o name do estádio, do complexo como um todo, né? E aí, nesses projetos, a atenção é dobrada, né? Porque a gente está falando de muitas pessoas. São espaços de eventos para 50 mil pessoas. Tinha um problema ali? Já ficou muitas noites sem dormir ou não? Ah, algumas. Algumas. E qual foi a ativação mais impressionante, assim, que você já participou? Ativação mais impressionante que eu já participei. Vamos lá. Tem um projeto, que é um projeto que eu gosto muito, que é esse que eu comentei dos pontos de venda, né? Voltando para minha, puxando para o meu lado aqui de retail media, que eu me sinto mais à vontade de falar. Ah, A JBS, ela tinha um desafio com a Friboi, que é um projeto chamado Friboi Mais. Friboi Mais, seu açougue nota 10. Então, é um projeto que ele comunicava em 2.500 lojas de supermercados espalhados no país todo. Dessas 2.500 lojas, eles começaram com 500 a digitalização, colocando painel de LED dentro do supermercado para mostrar ali que aquele local tinha o diferencial de ter Friboi, mostrar o diferencial das marcas da JBS. É, e com isso, é um número impressionante. Eles tiveram um incremento mínimo de 38%, comparando com uma loja com MPDV estático para o digital. Então, só pelo fato de ele ter digitalizado aquele espaço de fala da marca dentro do varejo, ele teve um incremento de 38%. Então, isso no final do dia gera mais resultado. Então, tanto para o varejista quanto para a marca. Então, eu falo que maior campanha, assim, um case ali, um grande case é esse, porque de 500 a gente tá indo agora, tá expandindo para os 750 números não lojas, mentem, né. números não mentem. Eh, e tecnologia sem, sem gerar resultado, acho que não vale de nada. Então você tem que ter uma tecnologia que de fato ela gere um resultado, né? E que seja comprovado esse resultado. E essa sabe que é a próxima pergunta, né, ó, quando uma marca patrocina evento, né, ou quando ela contrata, né, os painéis compram, qual é o papel da tecnologia para ampliar essa presença? Eu acho que eu Foi respondi. Eu acho que exatamente, os números aí. tem que estar focado com o resultado ali. Eh, e a gente consegue comprovar, né? Eu acho que, independente do segmento, acho que só o residencial que não. Todos os outros segmentos, nosso produto aplicado para aquele cliente, ele vai gerar mais resultado, de forma direta ou indireta. Então, citando exemplos aqui, quando eu digitalizo uma rede de supermercado com minhas telas, aquilo gera uma nova fonte de renda para o varejista. Aquele espaço, ele vira uma nova fonte de receita, ele comercializa aquilo com a indústria. Ele vai cobrar aquele espaço de mídia para Heineken, para Nestlé, para Unilever, para as grandes marcas, porque aquele momento é o momento de decisão de compra. É Sim. a última milha, né? O last mile ali, quem comunicar vai converter. Então,
gera resultado e a gente consegue comprovar esse resultado, né? Então, acho que esse é o grande diferencial. Quem não comunica não é lembrado, né? Exatamente. Ó, muitas empresas investem em patrocínio, mas poucas conseguem ativar bem esse investimento. Onde você acredita que está o erro dessas marcas? Acho que patrocinar sem uma gestão, sem uma assessoria, sem conhecer do produto que você está patrocinando, patrocinar só por patrocinar, eu acho que o grande erro é esse. Você não, quando a gente patrocina um evento, a gente busca muito, a gente, pelo crescimento da empresa e pela presença em grandes eventos, muitas pessoas procuram a gente para patrocinar projetos. Imagina, quantas propostas chegam ali por mês? Nossa, Você? aí é com a Bianca do marketing, mas muitas, viu? Vou te falar que são muitas propostas que chegam por mês. Eu acho muito engraçado isso. Interessante, na verdade, né? Engraçado não interessante. Eu estava com a arte da DHL semana passada, ela falou que chega a mais de 100 propostas por dia. Nossa senhora, 100 por É. dia da DHL, né? Porque é o tamanho deles também, né? Ela falou assim, Fabi, são 100 propostas ali por dia que chega. Não tá nesse nível, mas vou te falar que, Mas deve ser nossa, muitas. Não, você sabe que, 50 por mês, assim, fazemos provavelmente. 10 anos ali, né? Fazem que nos conhecemos. Sim, Ainda não fechei nenhum patrocínio para gerenciar de vocês, tá? ainda não, Ainda mas não. Vamos mas conversar. falou no podcast, tá falado. Tá gravado ali que Tá ele vai, gravado. né? Vai deixar eu assessorar um patrocínio de Sim, vocês, tá? pode deixar, pode deixar. Tenho referências. E qual foi a ativação de patrocínio mais criativa que você já viu acontecer? Que eu já vi Ou que vocês acontecer. fizeram de repente? Vamos lá, deixa eu pensar aqui agora, que essa me pegou de surpresa. Eu não li as perguntas, tá? Desculpa, Você não fez a lição de eu casa, não fiz essa de Felipe? casa, eu fui um péssimo aluno. Eu ficava ansioso, se eu, na época de prova, assim, Se de você faculdade e lesse. tudo mais, Não, se eu tivesse que estudar, eu ficava ansioso pra prova, então nunca li pergunta, assim. eu sou ao contrário. É Eu mesmo? tenho que saber, né, Léo? Kel, desculpa, eu sou super organizada, não sou? Faço tudo ali direitinho antes eu tô falando. Ontem era quase meia-noite e estávamos falando, né? Batendo ali, perguntando. Eu não, eu gosto Tudo. de ir quando faz. Igual nas palestras eu não fico também Não, preparando, vendo, tem não. que Vai, deixar fala e rolar, deixa né? rolar. Deixa rolar. Desculpa, qual que era a pergunta mesmo? E qual a ativação de patrocínio mais criativa que você já viu acontecer ou que vocês fizeram que fala, nossa, esse daqui o público adorou? E para mim foi o do Allianz, né? Aquela do Allianz foi muito bacana, mas uma muito bacana que a gente fez foi no ano passado a gente fez um evento da CIMED. A CIMED está extremamente alta, uma marca gigantesca. E a gente fez o evento deles, que se chama MSA, que é Meu Sangue Amarelo, que todo mundo utiliza. Ah, eu já ouvi. Já ouviu falar desse evento? É uma convenção deles que eles Eu levam sei, as farmácias do Brasil eu vi. inteiro para visitar. Todos os grupos independentes também visitam esse evento deles. E aí a gente fez a farmácia do futuro. A gente entrou com toda. A gente pegou, envelopou a loja inteira, construiu uma loja do zero, com externo com LED, interno com LED, piso de LED, testeira. A gente pôde Eu acho que fazer eu a Times vi Square, isso, acho que eu vi isso. Times Square do varejo ali naquele local. Então, eu acho que foi uma grande iniciativa que a gente fez em conjunto com eles, nosso, que deu um bom resultado também pra gente. Que legal. E o que os melhores diretores de marketing, não é o seu caso, que você não é um diretor de marketing, mas você acompanha, estão fazendo hoje que muitas empresas não perceberam? O que você acha? Que você está fazendo diferente ali, que fala, nossa, esse está dando resultado pra gente. O que eu acho que a gente pode continuar no exemplo da CIMED que eu acabei de falar, é ser ousado, né? Eles acabaram de trazer um influencer para assumir a cadeira de diretor de marketing da empresa. Então, é, é nesse nível de ousadia aí que eu acho que as empresas elas estão conseguindo entender que a geração é outra, que o Posicionamento é outro, né? público é outro, é, e a forma de tomar decisão de compra de produto também é outra. Antigamente, você fugia de um medicamento genérico, por exemplo. Hoje em dia, Eles estão ali, eles estão ali. são muito fortes. É, E existe alguma tendência de tecnologia ou experiência que você acredita que vai transformar futuramente aí a comunicação das marcas? O que você já sabe aí do mercado que pode nos falar? eu acho que o que vai cada vez mais
esse mercado de inovação com a publicidade, com a mídia, é a potência da inteligência artificial chegando para somar dentro disso. Então, campanhas elas estão sendo criadas muito mais rápido por conta da inteligência artificial, desdobramento daquela campanha também. Então, hoje, dentro da empresa, a gente utiliza a IA em diversas etapas, né? E uma das etapas é, antigamente, a gente vendia a mídia para uma determinada tela e a gente tinha um tempo de adaptar o conteúdo para aquela tela, que foi reduzido para horas. Então, antes que levava 2, 3 dias, a gente está fazendo em 5, 6 horas. Então, isso vai fazer com que as pessoas invistam cada vez mais, consigam mudar no meio do caminho. Então, investiu, colocou uma campanha no ar, um criativo no ar que não deu resultado, você conseguir mudar para melhorar esse resultado. Então, eu acho que é isso que cada vez mais vai estar aí. Vamos falar de liderança e mentalidade. Liderar uma empresa em crescimento exige muita energia. Como mantém clareza em momentos de pressão? Eu acho que é não esquecer da base, né? Do foco, da família ali. Eu acho que eu faço isso, pelo menos. Momento de pressão, eu me apego àquilo que me traz calma, que me traz pé no chão, que é o meu filho que Um vai ser fazer dois, humaninho, 2 anos que ele vai fazer, né? vai fazer 2 anos, minha esposa. Então é o que eu tento colocar o pé no chão para respirar fundo e falar, Vai dar certo, vai tudo é dar para um certo. propósito. Então vamos fazer dar certo. E qual foi um erro ali que você acha importante que te ensinou na sua carreira? Erros, sempre existem erros, né, não tem como. A gente aprende com eles, né. O que seria de nós sem os erros? Exatamente, exatamente. Qual foi o erro que me ensinou muito? Ah, que eu tinha visto essa eu falei: "Eu preciso estudar", e não estudei. Nessa daí. Deixa eu pensar aqui. Eh, eu acho que deixa eu é difícil falar de erros, né. Os acertos são mais fáceis, né, Fê? É difícil falar de erros. Não é que aí eu não erre, tá, é que eu erro tanto que aí a gente tem que ver qual que é o que a gente pode Qual que comunicar. Não, pode tô brincando. falar? Não, tô brincando. Eu acho que aprender o erro de você não ouvir tanto, falar mais do que deveria. Eu acho que esse é um erro. Escutar Você mais. é, falar mais do que deveria, naquele momento, e ainda comemorar antes da hora, esse tipo de coisa, Nossa, assim, antes do contrato assinado. antes do contrato assinado. Exatamente. Eu vou te falar que esse é um erro que eu já cometi e eu aprendi muito com ele. Porque eu comemorava no começo ali, comemorava, o cliente falou: "Tá fechado", Tá sabe, eu fechado. já comemorava, já batia o sino, Eu falava: "Vamos, tá também. tudo certo". E aí não concretizava e você ficava frustrado depois e eu acho que Desanimado. eu falo que mesmo com o contrato assinado, tá, mesmo com o contrato assinado pode Pode, acontecer. né, rescindir o Então, contrato. não comemorar antes da hora, você tem que entregar, tem que executar para depois você Comemorar. comemorar. Exatamente. Exatamente. Aí vamos aqui para a última pergunta. Que conselho você daria para quem quer crescer no mercado de tecnologia e comunicação? Meu conselho é escute seu cliente, escute qual que é a dor do cliente, qual que é o desafio do seu cliente e faça uma solução com a cabeça como você vai resolver isso, como você vai gerar resultado para ele, que vai dar certo. Eh, a Adelaide chegou onde ela chegou por conta disso, por conta de entender qual que era o desafio, trazer uma solução para aquele desafio e continuar trabalhando ao lado do cliente. A gente fala que a gente tem poucos clientes e tem muitos parceiros. A gente não é uma empresa que tem, putz, atende vários clientes no ano. A gente tem clientes certos que a gente atende sempre. Eh, ao mesmo tempo, eh, a gente fez um levantamento que são mais de 1.000 clientes atendidos, é um número grande. Meu Mas, desses 1.000 clientes atendidos no ano, 1.000 projetos entregues no ano, a gente pega tem projetos do mesmo cliente ali do mesmo grupo, da mesma organização ali, diluído nesses 1.000 projetos. Então é algo que fidelizar ali o seu cliente vale mais do que você sair abrindo várias portas.
Sensacional. E fidelizar com mais eventos do tipo do Allianz, né. Isso é Eu tô com verdade. saudade desses eventos. É verdade. Esse ano a gente vai fazer mais eventos como aquele. Um evento inesquecível. Allianz vai. Allianz, por favor, eu bato Allianz. uma marca que você admira. Eu tenho 2, eu tenho uma guerra com 2. Na verdade 3, pode ser Pode 3. ser, vamos lá. The Legend, né, The não tem LED. como. Disney, por conta da Nossa, experiência, sensacional. e Apple. Boas escolhas. Um famoso que você ainda quer fazer uma campanha. Ó, um momento aqui, ó, convida. Um famoso que eu quero fazer campanha. Eita, essa eu não tô vindo no meu segmento, calma. Ah, colocar Cristiano Ronaldo já foi. Cristiano Ronaldo não foi, na verdade, né? O Neymar já foi, pode ser o Cristiano Ronaldo. Por favor, Cristiano Ronaldo, The Vamos colocar LED, vamos uma fazer uma tela. campanha. Um momento da sua carreira que quase ninguém conhece. Eita, meu primeiro emprego, eu era super team. Super Team? É, eu me fantasiava de boneco de Tim na frente da loja da Tim, Que pra entregar para um cliente, esse eu não com sabia. 14 anos. Eu conheci você, acho que você tinha 15 anos, né, no Tinha quanto? 16. 16 16, no Teatro Net. é. Uma marca que faz ativações muito bem feita. Red Bull, não tem como. Concordo. Inclusive eu vi um vídeo hoje da Red Bull com o Verstappen, É, lançaram hoje, sensacional. não tenho o que falar. Uma tecnologia que vai mudar a comunicação das marcas. Painéis de LED. Essa eu fiz de propósito, tá? O futuro Painéis da The LED. da The LED. O futuro da comunicação em uma palavra. Inteligência artificial, não tem como. Aí a aplicada às mídias aí. Uma palavra eu não consegui, mas. IA. É. Se você tivesse que resumir a The LED em uma única frase. A gente transforma a comunicação visual com experiência. E todo mundo busca experiência hoje em dia, hein? Então, acho que essa que é a frase. Sensacional. Tenho um presente para você. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Nada. Adorei. Meu. Olha aqui. Da nossa parceira. Muito obrigado. Para você comemorar com a sua esposa. Muito obrigado. E também aqui do Seba, porque futuro que vocês vão patrocinar, tenho certeza. Legal. Ó, Bianca do marketing. Aqui, ó. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Fabi Fonseca Conecta. Muito obrigada, Valeu, pessoal. Felipe, Obrigado. pela conversa, pelos insights compartilhados e obrigada a você que nos acompanhou e até o próximo episódio. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Fê, seguinte, aqui tem 350 marcas e o quadro chama Me Ajuda a Conectar. Então você vai tirar uma marca e vai me ajudar a conectar essa marca. Tá bom. Topa? Combinado. Então, claro. por favor. Maior prazer. Vem aqui. Leroy. Leroy. Olha, são meus clientes, viu? Ah, é um sinal. Parece que foi É um combinado, sinal. mas não foi, pessoal. Leroy, inclusive essa semana eu estava almoçando com eles. São meus clientes, a gente está fazendo todo o projeto de Retail Media in Store deles. Mais de 53 lojas com as telas da The LED. Então ficou fácil Vamos agora. conectar. Vamos conectar o head de marketing, o diretor de Vamos marketing, conectar. vir aqui no Fabi Fonseca. A Cibele e o Sérgio. Vou Então mandar você para faz eles essa esse ponte? vídeo e eles vão vir aqui. Ah, Um dos dois super, vem aqui então. conversar Por com favor, você. será um prazer. Obrigado, viu? Obrigada, Fê.